meus irmãos? Salve a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus, uma alegria muito grande, mais uma vez, estar na direção da palavra. Louvado seja Deus. Sabemos que o Senhor, Ele requer que nós, a cada dia, nos levamos a boa semente àqueles que necessitam. Abra suas Bíblias, no livro de Mateus, capítulo 25. Mas Deus estava sentado e agora está no finalzinho do dia. O pastor João me liga dizendo que a esposa dele não estava bem e que ele precisaria levar ela depois do trabalho na rua para entrar em grupo. E ele estivesse aqui para fazermos essa obra. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 5, 26, verso 36. Hoje é culto de Santa Ceia, irmãos. Quero trazer uma breve palavra, pois não vai ficar muito tempo em pé também por conta da minha coluna, mas peço à igreja que ore por mim. Tenho certeza que o Senhor nos dará a vitória, em nome de Jesus. Mateus 26, 36. Glória a Deus. Mateus capítulo 26. Quantos acharam? Amém? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. O título da epígrafe diz: Jesus no Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então disse-lhe: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Podemos tomar assento? Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero aproveitar esse momento, esse culto de hoje, que é um culto de Santa Ceia, e eu quero falar para a igreja do Senhor acerca de sentimentos. Jesus, irmãos, nós sabemos que ele teve o seu ministério bem breve aqui na terra, e pouquíssimas vezes nós víamos ele relatar ou falar acerca de sentimentos. Eu notei aqui pelo menos 3 passagens em que ele declara seus sentimentos. 2 deles falavam sobre a antecedência, momentos que antecedia a cruz, a qual nosso irmão foi muito feliz aqui em trazer uma palavra, falar a respeito da cruz, a qual Jesus diz que quem quiser ir após ele, cada um toma a sua cruz e siga. A gente entende essa palavra, irmãos, de uma maneira tão simplificada que qualquer coisa a gente classifica como cruz. Eu quero dizer que Jesus, quando ele vai falar da cruz, de momentos em que antecedia a sua chegada mais próximo da cruz, eram momentos de muita tristeza, a qual eu falei no comecinho, irmãos, que estaria falando sobre sentimento. Aqui Jesus vai falar que ele estava triste até a alma, até a morte, porque era um momento, irmãos, em que ele sabia que ia passar por um grande sofrimento, onde ele seria, irmãos, sacrificado, onde ele oferecia o seu corpo em favor da minha vida e em favor da sua vida. Hoje nós estamos aqui, irmãos, para celebrar esses momentos, louvado seja Deus, para renovarmos as nossas alianças. E para isso, irmãos, nós pensamos até muitas vezes que é uma coisa simples, é algo que nós podemos fazer, até mesmo de qualquer maneira. Onde Paulo ele nos exorta dizendo para nós, louvado seja Deus, examinar a nós mesmos. Louvado seja Deus, irmãos. Jesus ele menciona 3 momentos em que ele expressa o seu sentimento. Um é esse aqui, Mateus 26 e o verso 38, ele vai dizer que ele está triste até a morte. Louvado seja Deus. Ele também diz, irmãos,
que o seu suor transformava-se em sangue, e a Bíblia vai dizer que iam até o chão. Momentos de grande tristeza, irmãos, a qual Jesus passou por mim e por você. Louvado seja Deus. Em João 11, verso 35, o menor versículo da Bíblia, a Bíblia também vai dizer, irmãos, que Jesus chorou. E Jesus chorava, irmãos, por uma família. A Bíblia vai dizer que em uma aldeia chamada Betânia, tem uma família. Eu costumo sempre falar dessa família, eu me alegro, irmãos, em falar dessa família, porque essa família, ela tem uma representatividade do reino para as nossas vidas até nos dias de hoje, irmãos. E a Bíblia vai dizer que Lázaro, o seu amigo particular, havia morrido. E Jesus vai lá, irmãos, e quando ele chega lá, todos chorando, todos tristes, e a Bíblia diz que Jesus, se comovendo no seu íntimo, ele também chorou, irmãos. Esse sentimento, irmãos, é pelo amor a uma família. Esse sentimento, irmãos, de suar gotas de sangue, esse sentimento, esses momentos, irmãos, de sentimento que, louvado seja Deus, eleva a alma de Jesus até a morte, é por amor a mim e a você. Aleluia. Louvado seja Deus. Portanto, irmãos, esse momento em que vamos renovar as nossas alianças, irmãos, é o momento em que nós devemos estar em comunhão. O próprio apóstolo Paulo vai dizer para nós nos examinar a nós mesmos. E a comunhão, irmão, muitas vezes eu penso que é só com Deus. Na verdade, a comunhão com Deus é o auge, mas para nós estarmos em comunhão com Deus demanda outras coisas. Para nós estarmos em comunhão com Deus é necessário que nós estejamos em comunhão com a nossa família. Irmãos, quando a Bíblia vai falar acerca da família de Lázaro, vai falar de Marta, vai falar de Maria, vai falar de Lázaro. Cada um deles tem uma representatividade do reino. A Marta representa, irmãos, o labor, o trabalho, a parte física da obra de Deus. Maria, irmãos, significa a adoração. Lázaro, irmãos, significa o amor, o relacionamento, pois a Bíblia vai dizer que Lázaro era um amigo particular de Jesus, e quando fala de amigo, irmãos, eu entendo que há relacionamento. Portanto, irmãos, se nós não estamos em comunhão com o nosso relacionamento, seja com a nossa família, com o nosso cônjuge, com nossos vizinhos, com os nossos amigos, louvado seja Deus, é necessário que nós venhamos, irmãos, a tratar disso, para que não venhamos, irmãos, fazer parte do corpo e do sangue para a nossa própria condenação, irmãos. Para que não venhamos, irmãos, participar desse ato, louvado seja Deus, para que este ato venha nos fazer mal. Não, irmãos, nós precisamos fazer parte, irmãos, do corpo e do sangue, para que este ato nos traga vida, nos traga saúde. Então, no momento que nós fazemos uma reflexão, Diácono Márcio, é momento de nós olharmos para dentro de nós e tentar enxergar se há alguma coisa que precisa de ser consertada, alguma coisa que precisa de um ajuste. Quem sabe um pedido de perdão, um pedido de desculpa. Quem sabe nós retratarmos conosco mesmo, com o filho, com o vizinho. Quem sabe, irmãos, alguma coisa ou alguém nos falou alguma coisa e nós guardamos, e isso está nos fazendo mal. Irmãos, há muito tempo atrás, eu ainda estava em outro ministério. Nós fizemos um trabalho nos lares
chamado Família Feliz. Era um culto que a gente fazia no lar da pessoa semanalmente. E nesse estudo, irmãos, desse trabalho, dizia que quem não perdoa fica preso em maldição juntamente com a pessoa a qual nós não perdoamos. E aí não prospera nós que não perdoamos e não prospera aquela pessoa. Você fica, irmãos, ligado àquela pessoa e você não consegue prosperar arrastando ninguém, irmãos. Porque a minha salvação não pode depender do meu irmão e vice-versa. Então eu não posso caminhar junto ao céu arrastando outra pessoa. Eu vou ficar estagnado. O que eu quero dizer com isso, irmão? Se eu não perdoo, eu estou perdendo meu tempo na igreja. Se eu não perdoo, eu estou perdendo meu tempo adorando ao Senhor, porque Deus não vai receber a sua adoração. Na oração do Pai Nosso, irmãos, nós mesmos nos colocamos em uma condição, quando dizemos assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo quem tem me ofendido. Diante dessa palavra, irmãos, se eu não perdoo quem me ofendeu, Deus não vai me perdoar. E se Deus não me perdoar, eu não vou morar no céu. E se eu não vou morar no céu, eu estou perdendo meu tempo na igreja, irmãos. É necessário, irmãos, para que nós possamos, louvado seja Deus, trilhar no caminho do Senhor. Nós vivemos verdadeiramente um evangelho genuíno, irmãos, sem mágoa. Vivemos verdadeiramente como uma criança. O próprio Jesus disse que se nós não nos tornarmos como uma criança, jamais entraremos no reino do céu. Ele disse isso a Nicodemo, quando ele disse que precisaria nascer de novo. E Nicodemo vai e interroga ele, dizendo: Senhor, como pode eu, já velho, adentrar de novo ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? Aí Jesus vai explicar para ele que para andar com Jesus é necessário que nós nos tornamos nova criatura. Aleluia! Apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios 5,17 que se assim que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, irmãos, e eis que tudo se fez novo. Só que para as coisas serem novas em nossas vidas, é necessário que nós tenhamos uma mudança intrínseca, de dentro para fora. E o lugar onde eu acumulo, irmãos, tristeza e mágoa, falta de perdão, rancor, coisas mesquinhas, irmãos, precisam que seja fascinado, desocupada, para que este lugar vire morada de Deus. Eu falo sempre, irmãos, nas minhas falas, onde Deus me dá a oportunidade, irmãos, que Deus, Ele não leva qualquer um para morar no céu. E este ato, irmãos, de fazer parte do corpo e do sangue do Senhor, quer nos dizer, irmãos, que nós somos nova criatura. Quer dizer que nós somos filhos, verdadeiramente, irmãos. Não somos, irmãos, adotados, irmãos. Não somos, irmãos, louvado seja Deus, feitos, irmãos, como sem herança, sem lugar, sem teto. Nós temos, irmãos, um destino. Jesus, em João 14,6, Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos trilhar, irmãos, a cada dia por este caminho que nos leva ao céu. Louvado seja Deus. Jesus começa dizendo no capítulo 14 de João, louvado seja Deus, que Ele iria preparar o lugar. E essa palavra, irmãos, a gente pensa que Jesus, Ele está preparando um lugar no céu para cada um de nós. E por muito tempo eu fiquei, irmãos, matutando, estudando sobre esse versículo. Por muito tempo eu fiquei perguntando a Deus: Senhor, mas como assim? Há tanto tempo o Senhor está preparando um lugar no céu para nós. E o Senhor me fez entender, irmãos,
que este lugar que Jesus ia preparar, irmãos, era a porta, e essa porta, irmãos, era a cruz. Pois ele ainda falara em vida, irmãos, pois os primeiros versículos ele vai dizer que na casa do meu pai há muitas moradas. Então quero entender, irmãos, que essas moradas estão prontas há muito tempo, irmãos, e que Jesus ia preparar, irmãos, o acesso, o caminho, a porta, ia preparar, irmãos, o nosso coração, para um dia nós entender que nós já temos a nossa morada preparada. Já temos o caminho preparado, mas a cruz, irmãos, era a passagem em que Jesus iria abrir para que nós tivéssemos acesso a essa morada, irmãos. E hoje eu posso dizer com propriedade, irmãos, que nós temos já essa morada, irmãos. Essa morada, irmãos, está preparada desde a consumação do século. Deus preparou um lugar para o seu povo. Tem um louvor que diz, irmãos, do céu eu sinto saudade. Ninguém, irmãos, pode sentir saudade do lugar onde nunca esteve. Então eu creio, irmãos, pela palavra do Senhor, que eu vim a este plano. O meu plano anterior era o céu. Eu estou aqui pela vontade de Deus. E pela sua vontade, irmãos, um dia eu voltarei para este lugar, para assim, irmãos, ter a minha morada eterna. Então, irmãos, façamos desta noite, irmãos, uma retrospectiva. Qual é o sentimento, irmãos, que nos move a estar neste lugar? Qual é o desejo que nos move, irmãos, a vir à casa do Senhor? Irmãos, é nós prepararmos, irmãos, a nossa condição para tomar posse dessa morada eterna, irmãos. É vir à casa do Senhor, irmãos, aprender, ensaiar. Sabe, irmãos, quando tem uma festividade que nós nos preparamos semanas antes, vamos à casa do Senhor ensaiar louvor. Sabe, quando nós somos convidados para pregar, irmãos, nós vamos antes disso ler a Bíblia em casa, nós estamos nos preparando. Sabe, irmãos, quando nós recebemos o convite para aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, nós estamos recebendo, irmãos, o convite de preparo para ir morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então nossa estadia, irmãos, neste lugar é um ensaio para morar com o Senhor Jesus. Irmãos, muitas vezes pensamos, irmãos, na nossa pequenez. Não, mas eu já estou indo, Diácono Márcio, à casa do Senhor há 15 anos, há 20 anos. Quem sabe muitas vezes a gente diz, olha, eu nasci num berço evangélico e por isso eu vou morar no céu. Está enganado, irmãos. Morar no céu, irmãos, é muito mais do que estar na igreja, irmãos. Aleluia! Morar no céu é muito mais do que chegarmos, assentarmos ali, ouvirmos a palavra e irmos para casa. E morar no céu é aceitar o sacrifício de Jesus, é entender que Jesus enfrentou a cruz para que um dia você e eu e nós tivéssemos a liberdade de dizer que somos salvos. Louvado seja Deus! E morar no céu, irmãos, é muito mais do que guardar uma mágoa em nosso coração, irmãos. Louvado seja a palavra do Senhor, nos instrui com muita sabedoria, dizendo, irmãos, para não deixar que o sol se ponha sobre a nossa mágoa, sobre a nossa tristeza. O que quer dizer com isso, meus irmãos? Não deixar que a raiva que adentrou em nosso peito possa pernoitar em nós, mas antes que a noite passe, irmãos, possamos pedir perdão e nos libertar desse sentimento mesquinho, irmãos, que nos prende a este lugar. Por quantas vezes, irmãos, na nossa casa, louvado seja Deus, nós tivemos uma discussão, irmãos, que não leva nada por bobagem, e passamos
dias de cara feia, indiferente. Já imaginou, irmão, se Jesus volta quando nós estivermos nessa condição, o que seria de nós, irmãos? Pois para conquistar a salvação é uma vida inteira, mas para perder o estado de Deus, irmãos. Então hoje, irmãos, façamos, irmãos, essa autoanálise de nós mesmos. Qual é o sentimento que me move? Louvado seja Deus, estar na casa do Senhor. Qual é o sentimento que me move a fazer parte do corpo do sangue? Qual é o desejo que tem no meu coração, irmão? Será que é passar a vida inteira vindo para a casa do Senhor e Jesus vinha a gente ficar, irmãos? Louvado seja Deus, hoje é noite, irmão, de Santa Ceia. Eu não sei o que você desejou ouvir nesta noite. Eu não sei o que você veio planejando ouvir nesta noite, pois eu não tive tempo de ensaiar, de ler uma palavra em casa, eu não tive tempo de meditar, eu não tive tempo de escolher uma palavra, pois eu fui avisado que estaria pregando às 5 horas da tarde. Então receba essa palavra para o seu coração, se há alguma coisa do fato, vamos nos consertar diante do Senhor, meus irmãos. Porque não importa, irmãos, a quantidade de pessoas que vai estar aqui dando glória, dando aleluia, o que importa, irmão, é a qualidade daqueles que estão na casa do Senhor. Louvado seja Deus, se Deus trouxe você aqui nesta noite, me trouxe aqui nesta noite, me deu esta oportunidade, significa, irmãos, aleluia, que temos sim, irmãos, algo a nos consertar. Agora, cabe a nós saber com quem que nós vamos nos consertar. Será com Deus, Diácono Márcio? Será comigo mesmo? Será que eu cometi um pecado contra o meu corpo e eu estou com aquele sentimento de culpa? Ou será que fisicamente, que verbalmente eu agredi alguém e eu tenho uma certeza que aquela pessoa está triste comigo, mas eu sou orgulhoso, eu não tenho coragem de voltar lá e consertar, de pedir perdão, de quebrar esse elo que me une a esta pessoa. E agora estou diante da casa do Senhor e eu me encontro com Jonas naquele barco onde era dispensado a bagagem de todos, eram jogados no mar, todos estavam pagando um preço por conta de Jonas, e Jonas estava bem quietinho. Quem sabe Deus está falando e você está sentindo que é com você, e eu estou deixando todo mundo estar ouvindo de Deus o que é só para mim. Louvado seja Deus. Eu não conheço a vida de nenhum dos irmãos aqui de perto, irmãos, não conheço. Eu posso dizer com propriedade que sou o que moro mais longe de qualquer um dos meus irmãos. Como todos sabem, eu moro lá do outro lado da montanha, distante daqui do centro da cidade. Eu não estou dizendo o que estou dizendo porque eu conheço a vida dos irmãos, estou falando porque Deus está me mandando falar nesta noite. Precisa de haver um conserto se quiserem morar no céu. Louvado seja Deus. Irmão, espírito de desobediência, de murmuração, fez com que o povo do Egito caminhasse por 40 anos em um caminho que, calculando de longe, irmão, seriam uns 20 dias mais ou menos de viagem. O povo dava volta e dava volta e dava volta pelo deserto e não conseguiam chegar à terra prometida. Havia um espírito de murmuração, onde o povo não estava contente com nada, tudo que Deus fazia não era suficiente para que o povo agradecesse. O espírito terrível de ingratidão, irmãos, no meio daquele povo, e esse mesmo espírito ainda persiste até os dias de hoje no meio
de outra maneira. Lá no deserto não era diferente. Deus provia o suficiente, mas o povo queria sempre outra coisa. E dava até saudade, irmãos, do Egito. Louvado seja Deus. Irmão Célio ontem foi muito feliz, pregando lá no culto de Santa Ceia Geral, e ele disse que o deserto é lugar da provisão. O deserto é lugar onde Deus provia alimento onde não tinha alimento, onde Deus provia conforto que sombra no lugar onde era sol escaldante, onde Deus provia aquecimento nas madrugadas geladas do deserto, onde Deus provia uma rocha que dava água no lugar de sequidão. Mas o povo ali preferia muitas vezes estar no Egito, onde havia cativeiro, onde havia prisões, onde havia escravidão, irmãos. E muitos nos dias de hoje ainda preferem o Egito, ainda preferem ser preso, ser escravo do inimigo das nossas almas, e muitas vezes se acham felizes. O Senhor muitas vezes, irmãos, abre a porta do deserto para você caminhar rumo a Canaã celestial. E esse deserto vai te ensinar muitas coisas. Então, se você está no deserto hoje, comece agradecendo a Deus. Comece a pedir força para que você consiga chegar, irmãos, em Canaã celestial. Louvado seja Deus. Irmãos, essa igreja é uma igreja abençoada. E eu não estou dizendo, mais uma vez eu repito, irmãos, por quantidade, não, irmãos, mas pela qualidade daqueles que se decidiram servir a esse Deus. Louvado seja Deus. Eu oro, meus irmãos, a Deus todos os dias pela vida de cada um de vocês. Sim, meu Deus. Quando eu adentro a esta igreja, eu falo: Senhor, abençoa aqueles que já estão na casa, abençoa os que estão no caminho, Senhor, aqueles que estão em casa sem força para mim, Senhor, envia o teu Espírito Santo lá, Pai, para dar a eles uma motivação de estar na tua casa. Porque esse é o papel, irmão, de quem está liderando, é interceder, irmãos, pelas suas ovelhas. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, irmãos. Louvado seja Deus. Eu quero, nesse momento, irmãos, pedir que se coloque de pé. Eu quero orar ao Senhor por esse momento de palavra. E logo após nós vamos estar fazendo a leitura da Santa Ceia. E dentro desses instantes, irmãos, nós temos ainda a liberdade de pedir perdão ao Senhor. Nós temos a liberdade de pedir perdão ao nosso irmão. Nós temos a liberdade de liberar perdão, irmãos. Temos a liberdade de nos esvaziar daquilo que está em nós que desagrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.